Fala pessoal, tudo bem? Vamos começar agora o curso de Supabase, do zero ao deploy. E nessa primeira aula, rapidamente, vamos falar um pouco sobre o que é o Supabase e um pouco das comparações com outras tecnologias. Então, bom, o Supabase, ele englobou várias soluções, a gente vai falar um pouco mais sobre isso na próxima aula, mas principalmente ele é um banco de dados. Então, ele é um banco de dados como serviço. Então, ele é feito em cima do banco de dados Postgres, vocês já devem ter ouvido por aí. Postgres, ele está bem quisto na comunidade, é um banco de dados open source, ou seja, o Supabase é construído em cima dessa aplicação open source muito sólida, né? Muito sólida mesmo, que é o Postgres. E em cima do Postgres, ou seja, como se fosse uma hospedagem de Postgres, coisa que a AWS faz bastante, né? Eles colocaram uma camada de interface muito boa, que a gente vai conhecer daqui a pouquinho, mas também outros serviços agregando em cima desse banco de dados tão bom e tão bem utilizado aí. A gente poderia subir um Postgres no nosso servidor, mas a gente pode utilizar também o Supabase. Outro ponto interessante é que o Supabase também é open source, então ele constrói em cima do Postgres, mas ele também abre a sua própria stack inteira, ou seja, todos os serviços que ele construiu em cima do Postgres, também como open source, caso você queira hospedar na sua própria máquina. Mas beleza, beleza, um banco de dados, mas e aí? O que tem em cima disso aí? Então, a base de tudo é esse banco de dados, só que daí eles incluem algumas coisas que são bem interessantes. A primeira delas, eu diria que é essa aqui, Data API. Não é exclusividade do Supabase, daria para a gente fazer isso só com Postgres, mas ele permite que a partir do momento que você criou uma tabela, por exemplo, cidade, você já consiga consumir dados dessa tabela por uma chamada REST, né? Por uma API, ou seja, com o nome da tabela você já tem um REST ali para criar, editar, remover e ler cidades, por exemplo. Então, para qualquer tabela que você criar lá, você já tem uma API de graça. Putz, isso é muito legal, principalmente para o stack que a gente trabalha. Outro ponto é aqui a parte da autenticação. Porque, beleza, cidades, se a gente vai fazer uma API pública lá, faz sentido, deixa cidades, qualquer um pode consumir recursos da nossa API, vamos dizer que só leitura, não pode escrever, obviamente. Mas daí agora, se eu quiser, por exemplo, usuários, dados pessoais, isso já é de dentro da aplicação. Aí a gente precisa de uma autenticação. Eles também oferecem essa camada de autenticação. Depois a gente também vai ver, mas é esse RLS que é o ouro aqui, porque ele mistura as três coisas, ou seja, você pode ter autenticação, você precisa estar autenticado para acessar a API baseado no seu banco de dados. Mas daí você pode falar aqui, se foi eu que criei esse usuário, eu consigo ver, mas o Joãozinho vai conseguir ver só os que ele criou. Desculpa aí. Os que ele criou a partir do usuário dele. Então, esse que é o RLS, que é Row Level Security, se eu não me engano. Supabase. Certo? Então, também vamos falar um pouco sobre isso daqui a pouco. E outros serviços aqui que não são tão relevantes para nós, mas o Real Time, Vector Database para quem está mexendo com IA, Storage, então para quem quer hospedar arquivos aqui, ao invés de usar um S3 ou uma outra solução. E Edge Functions, aí sim a gente tem usado, que também são umas soluções, é uma solução bem legal, que é baseada naquelas Lambda Functions, que tem vários provedores de serviços como Amazon, DigitalOcean, etc. Que é a ideia de você não precisar subir um back-end inteiro, você sobe uma função desse back-end, né? Então, um pedaço de código. E isso é escalado rapidamente e com uma disponibilidade e alta escalabilidade, né? Então, basicamente, você pode bater lá milhões de chamadas nessa função aqui, que o Supabase vai aguentar para você. Então, é bem interessante. Então, ele se integra facilmente a vários frameworks, principalmente pelas Data APIs e com autenticação. Então, tem várias formas de você se autenticar com ele. É bem rápido, então você consegue subir um banco de dados rapidamente, já constrói ali. E uma coisa interessante também, para fechar o vídeo, é que ele tem se integrado muito com
com os agentes de IA. Então, ó, protocolo MCP, né? Model Context Protocol. Ele tem utilizado bastante. Por que traduzido? Não entendi isso aqui, hein? Mas ele me deu a página em português. Ou seja, do cursor você consegue, do cursor, do Cloud Code, você consegue acessar todas as funções, basicamente. Todas não, mas muitas funções. Ou seja, é possível do seu cursor ou do seu Cloud Code criar e alterar o seu banco de dados, entender qual que é a estrutura dele. É bem interessante essa parte da integração deles com o IA, tá bom? Então aqui um pouco do editor, a gente vai passar sobre isso. E é isso aí. Valeu, obrigado.